A cada dia que passa, os lobos da narrativa pré-estabelecida, acuados cada vez mais contra a parede, tentam a todo momento, assim como um povo que se sente ameaçado, levantar uma cortina de fumaça baseada nos mais variados tipos de absurdidades e colocações, argumentos e ações, com a finalidade de ofuscarem a visão de pessoas que estão à procura da verdade relacionada a uma série de questões da pandemia. Desde grandes defesas ou exposições do Report 9 de Ferguson do Imperial College, um artigo tão pobre em conteúdo, mal escrito e com erros básicos que nem alunos de graduação cometeriam, que foi disseminado na população geral sem nenhuma preocupação com a qualidade da informação e o impacto que isso causaria na pessoa leiga por grandes pseudocientistas brasileiros, até declarações completamente absurdas a respeito da segurança de certos medicamentos que são extremamente bem conhecidos pela literatura médica e possuem posologias bem definidas, os verdadeiros negacionistas prosperam suas agendas a custo da idolatria pura do zumbi ideológico e da liberdade, integridade e dignidade daqueles que não querem seguir uma linha ordenada não devidamente demonstrada. O caos foi a arma mais usada no curso de toda a pandemia, assumindo as mais variadas formas em suas manifestações práticas, desde a simples informação mal dosada levando ao equívoco, até a sua consequência máxima após a mesma ter prosperado na boca suja de cientificistas, levando a uma série de atitudes histéricas, fomentando o cenário absurdo e que nem deveria ter acontecido da massiva polarização da sociedade em comportamentos por conta de um medo irracional, derivando na sua última forma o desespero, conflito, agressões não justificadas, dentre tantas outras consequências, mas que no seu fim último, todas são causadas por uma premissa caótica, que em todo o seu espectro de aplicação, culmina em mais desgaste para o tecido social, não permitindo à ovelha inocente que agora se encontra assustada, acuada e perdida na escuridão, de enxergar com clareza mínima as problemáticas à sua frente, impedindo a identificação do seu real inimigo e, portanto, focando a sua frustração nas outras ovelhas ao seu redor que se encontram na mesma situação. Toda a ação, estratégia e o prosperar de narrativas pelos donos do mundo, seus fantoches políticos e da influência de redes sociais sempre atuam no flerte descarado com o bestialismo, condicionando aos poucos, com doses terapêuticas, aqueles que o assistem, o levando eventualmente a uma extremização da sua posição geral a respeito da pandemia, criando solo fértil para assuntos que nem sequer deveriam ter espaço para discussão, como, por exemplo, a obrigatoriedade de se tomar inoculantes experimentais, o passaporte de imunização que se assemelha muito a um verdadeiro apartheid sanitário e questionamentos absurdos a respeito da segurança de medicamentos que podem ser uma ferramenta barata e simples para uma estratégia contra o início da doença, inclusive evidenciando mais uma vez o caráter pútrido da narrativa pré-estabelecida, que não apenas é aplicada com a finalidade de prosperar agendas assassinas, mas também parece ter sido especificamente desenhada na sua estrategização para complicar a vida daquele mais pobre e fragilizado. É cada vez mais importante a defesa de posições genuinamente científicas, equilibradas e que levam na sua premissa que uma informação ou prática que não foi dosada adequadamente não deve ser colocada em andamento em nenhum nível, pois suas consequências são desconhecidas e podem ser muito mais catastróficas do que o vírus em si. Talvez um dos assuntos mais polêmicos e que nos permitem enxergar de maneira mais direta a politicagem pura que contaminou a questão da pandemia nos mais variados aspectos seria a discussão a respeito dos medicamentos do tratamento que não podemos nomear. Na CPI da Praça é Nossa, que apenas o zumbi ideológico e aqueles liberais que possuem o complexo de ditador enrustido dentro de si levam a sério, podemos observar o rebuscar de várias colocações indevidas a certos medicamentos. A posição geral do categoricamente tenta ser o mais livre de contaminações possível, em que apesar de meu estudo em artigos de várias posições terem me levado a acreditar que de fato tal eficácia exista, assumo que de uma perspectiva puramente científica ainda precisamos expandir a temporalidade de dados, reprodutibilidade e ter mais discussão honesta entre partes discordantes, sendo este último raramente praticado, principalmente pelas pessoas que são contra estes fármacos, em que a narrativa que advoga pela proibição e demonização de médicos que estavam dispostos a tentar certos tratamentos como possibilidades, com doses baixas e bem controladas,
posição extremista que causa grandes consequências negativas, como por exemplo, a ocorrência de um paciente que precisa buscar canais secundários e às vezes obscuros, na esperança de receber uma recomendação em posologia, sendo dessa maneira como muitas estratégias medicamentosas erradas são colocadas em prática e prosperam numa dinâmica análoga à brincadeira de criança do telefone sem fio, onde pessoas são prejudicadas com algo que poderia ser repassado em primeira mão pelo médico de maneira livre e privativa, como toda interação entre profissional e paciente deve ser, evitando o engano por conta da estigmatização de um assunto que o médico não precisaria ficar com medo de discutir e ser perseguido, permitindo essa interação ter a maior qualidade possível, minimizando problemas. Entretanto, essa é apenas a consideração feita a respeito da tentativa de catalogação de eficácia, sendo que o valor em aplicabilidade de um medicamento é avaliado em muitos outros patamares, como por exemplo, a sua segurança geral para uso. A guerra santa realizada a respeito da segurança de tais medicamentos, alguns possuindo décadas e décadas de dados e posologias bem definidas, principalmente a respeito de reações adversas, normalidade comportamental e limites tóxicos, como por exemplo as conclusões equivocadas de instituições como a Recovery e Solidarity, essa última patrocinada diretamente pela OMS, que por ser supostamente composta de agentes de saúde do mais alto calibre, deveria reconhecer os limites de doses encontrados na literatura médica, ou ao mínimo, doses altas que possuem respaldo na literatura como o tratamento para a malária, deveriam ser abordadas com mais ceticismo e cuidado, se atentando para as doses mais baixas que foram preconizadas pelas posologias do tratamento que não pode ser nomeado. Além de que, se nos atentarmos para o próprio nome do artigo, fica bem esclarecido que o tipo usado de paciente em tal estudo não é aquele alvo dessas posologias miradas ao estado inicial da doença e, novamente, em baixa dosagem. Dinâmica essa que mostra a disposição da desonestidade de agentes da narrativa pré-estabelecida, que tentaram por muito tempo julgar posologias de dosagens mais baixas com os achados de posologias com doses mais altas, mostrando a criação de mais uma falácia do espantalho a respeito deste assunto. Traça um ótimo exemplo de que a ciência de fato não é nem de perto uma preocupação válida na lista de prioridades pelos zumbificados pela politicagem barata de predadores. Mas como chegamos em tal momento absurdo que pessoas apoiam estudos altamente questionáveis, para não dizer mais, como o que aconteceu no Amazonas, onde doses que flertavam com posologias que tentaram rebuscar alguma autoridade em supostos achados provindos de estudos chineses, indo contra talvez o que é visto na literatura médica referente a certos quininos? A justificativa apresentada para a realização deste trabalho que virou caso de polícia, chamando a atenção de muitos por elementos que quem ousa discutir é rapidamente lembrado de que não vivemos em um mundo onde questionamentos são permitidos, enfim, que seus defensores apontavam sua necessidade para constatar as ocorrências, muitas delas já esperadas, em estratégias medicamentosas de doses altas com formulação química do fármaco mais tóxico, a cloroquina, eram plausíveis? Apesar de indícios de conflitos de interesses obscuros, podemos lançar mão de uma vertente argumentativa que supera milhares de vezes estes apontamentos empíricos que podem ser contestados ad infinito no juridiquês burocrático estatal. E acreditem, é exatamente isso que vai acontecer, pois o Estado é, por definição, uma instituição que, para sua manutenção, necessariamente precisa cometer crimes e, portanto, necessariamente precisa ter no seu espectro burocrático, no DNA da sua Constituição, ferramentas para livrar suas engrenagens de condenações, sendo estas mesmas ferramentas aproveitadas em momentos como este, pois aqueles que matam e roubam compartilham da mesma natureza e necessidade provindas do Estado, ou no momento da sua prática, o ato criminoso. Essa vertente argumentativa consiste em uma comparação puramente baseada no N temporal de ambas evidências que se contestam, sendo essa terminologia técnica traduzida pelo intervalo de tempo ou tempo que tal informação empírica foi constatada e aplicada ao longo de meses, anos e décadas, sendo nesse espaço de tempo identificadas as características globais do fármaco em questão, onde, como já explicado extensivamente em vídeos passados, quanto maior a temporalidade da avaliação ou dosagem de algo, menor o nível de possíveis contaminações que levariam a equívocos,
devido que estas, mesmo repetindo com certa incidência significante, ficariam diluídas na grande abundância de dados referentes ao comportamento normal, nos permitindo inclusive delimitar com qualidade os efeitos colaterais e espectros de riscos referentes à toxicidade ou interações com outros medicamentos, além de inúmeras outras questões, necessariamente aumentando a qualidade da informação abordada. Em contrapartida, um elemento dosado em uma temporalidade inadequada ou muito pequena pode gerar uma série de inconvenientes contaminações na sua catalogação de características básicas, carregando essas problemáticas criadas ao longo do processo que toma essa base de dados problemáticas como premissa, naturalmente evidenciando assim uma asserção de menor qualidade. Essa dinâmica relacionada ao N temporal está explicada com maior profundidade no vídeo Vacinações Bioestatísticas. Deixaremos um link para o vídeo na descrição. Dessa maneira, discutindo especificamente a segurança desses medicamentos, em que grande parte das supostas justificativas são baseadas em trabalhos que apontam resultados perigosos do seu uso, podemos elucidar com muita qualidade o jogo sujo muitas vezes presentes na própria comunidade científica, que muitos acreditam ser livre de comportamentos tendenciosos, mas que vem se mostrando em certo nível como mais um fantoche usado para manipular o inocente leigo que não possui tempo para se aprofundar nesse tipo de assunto. Se pegarmos a vasta literatura médica a respeito da segurança de certos medicamentos que não podemos nomear, constataremos com muita facilidade que ambos quininos possuem um N temporal de aplicação ao longo dos anos infinitamente superior à suposta informação vinda de um artigo chinês ou mesmo de algum outro grupo que carrega supostos achados recentes que doses mais altas, muito próximas ou até excedendo o threshold tóxico, teriam algum resultado positivo, onde de uma perspectiva científica verdadeira, o genuíno cientista que busca a verdade mas que também se preocupa com os perigos da sua prática, não apenas se atentaria com a vertente focada e específica que influencia o seu trabalho, como por exemplo o encontrar de uma eficácia ou a demonstração da falta da existência da mesma, buscando inicialmente, portanto, a própria literatura com a finalidade de acessar através de uma comparação se a informação a respeito dessas doses mais altas teriam alguma possibilidade de gerar cenários positivos ou se essas possuem achados que discordam consideravelmente a respeito dos elementos já bem delimitados na literatura médica, a respeito da segurança e posologias, inclusive usadas como padronizações em órgãos de saúde no mundo todo, como o National British Formulary, ou mesmo nas posologias que lidam com doses maiores, como o tratamento da crise aguda da malária, que visam a manutenção de certa dosagem em tempos totais menores do que praticados em muitos estudos. Enfim, instituições que o próprio escravo ideológico da narrativa pré-estabelecida idolatra, identificando assim a necessidade do ceticismo ético a ser aplicado na informação que não corrobora com o que já é bem estabelecido na literatura, intuindo indispensabilidade de mais planejamento em metodologias seguras e livres de contaminações, que respeitam os limites já conhecidos, de preferência os limites específicos do próprio tratamento devido ao âmbito cinzento que muitas informações novas inevitavelmente se encontram nesses cenários, minimizando assim mortes talvez desnecessárias e muito suspeitas que ocorreram em estudos controversos, para não dizer mais, ou aqueles realizados pelos grupos que já foram comentados no categoricamente algumas vezes, o Recovery Solidarity, este último diretamente financiado pela suposta maior autoridade em ciência do mundo, a OMS, que também supostamente comparou de maneira indevida estes limites de dosagem, por exemplo, causando problemas e contaminando possíveis achados que apontassem para um melhor manejo do paciente em um patamar inicial da doença, além de possivelmente empregar nas suas metodologias que catalogavam pacientes com grau de evolução da doença considerável como alvos do espectro abordado nos seus estudos e não no tratamento, gerando uma verdadeira refutação baseada em uma falácia lógica do espantalho, em que se tenta mostrar errado a asserção de A com a metodologia que refuta a asserção de B, nunca proferida por A em momento algum, onde essa foi associada a B devido a nomenclaturas suspeitas, trabalhos que mesmo publicados em grandes revistas possuíam no mínimo elementos estruturais e estatísticos muito estranhos. Assim, já adiantamos apontamentos importantes com certa qualidade de um tipo de pesquisa que não deveria ser feita antes de uma extensa avaliação e discussão, independentemente do cenário da pandemia que, segundo o zumbi da narrativa pré-estabelecida,
demanda soluções imediatas. Entretanto, realmente parece ser algo de outro mundo para a mente programada que soluções não devidamente dosadas com qualidade não deveriam sequer terem assumido qualquer aspecto na prática da estratégia de combate à pandemia, pois se mal conseguimos dosar com qualidade suas características básicas por conta de uma série de contaminações naturais e outras propositais para gerar caos, tornando certos dados impossíveis ou muito difíceis de serem auditados para não identificarmos culpados, o mais indicado de fato seria lançar mão das posologias, métodos e estratégias já conhecidas e bem delimitadas pela literatura médica, deixando os supostos achados recentes ampliarem a sua temporalidade, reprodutibilidade, demonstrações de eficácia e participarem da não ocorrida discussão honesta entre partes discordantes, fundamentando suas asserções com maior qualidade, podendo então rivalizar o que já se encontra bem delimitado anteriormente e até mesmo promover uma verdadeira refutação de qualidade. Ainda, para se aplicar a mesma medida para ambos os lados dessa discussão, seria possível questionar essa posição apresentada no vídeo de maneira a abordar que o suposto tratamento também cairia nessa problemática da catalogação de qualidades de eficácia em uma temporalidade inadequada, em que de fato essa crítica não apenas pode ser apontada, como possui fundamentação irrefutável. Entretanto, como já exposto em vídeos passados, o enfoque desse tipo de discussão em um momento delicado como esse deve pairar apenas em regiões do conhecimento específico que já possuem uma extensa temporalidade desenvolvida, como a segurança, por exemplo, sendo, portanto, realmente muito difícil sustentar a argumentação baseada na literatura médica que certos medicamentos das posologias do tratamento precoce devam ser banidos, baseando-se em conclusões por fundamentações questionáveis como algumas já apresentadas, em que essas posologias medicamentosas demonizadas por muitos não excedem os níveis de seguranças bem delimitados na literatura, sendo na verdade muitos, se não todos esses protocolos, baseados em doses baixas e com dias limitados. Em vista disso, fica claro que a discussão baseada apenas na segurança desses medicamentos é de maior qualidade do que a discussão que envolve a eficácia, que se encontra imersa em um cenário problemático e polemizado, sendo também o intuito deste apontamento, em momento algum, bater o martelo em dizer se esses medicamentos são positivos para os pacientes que os consomem dentro da estratégia do tratamento, mas sim apenas elucidar que as características de segurança são sólidas e confiáveis, mostrando que de fato é algo bastante desafiador tentar sustentar a narrativa que visa a proibição de certos fármacos baseado em supostos achados de aumento de mortes, em metodologias que visam dosagens muito mais altas e que perduram por maior período de tempo. Consequentemente, mesmo que de uma perspectiva puramente científica, o verdadeiro negacionista é aquele que aponta grande perigo exagerado para esses medicamentos bem conhecidos, gerando caos e histeria sem fundamentação por conta de picuinhas políticas e batalhas de egos inflados de figuras medíocres, principalmente quando essas colocações sobre segurança são voltadas àquele fármaco que possui uma formulação química menos tóxica, que pode até mesmo ser administrado em gestantes. Outro grande exemplo de possíveis manipulações daqueles desatentos que apenas sabem seguir sem questionar e leem somente o título isolado de matérias e trabalhos que compactuam com a sua posição política ou viés cientificista é a característica transcendental equivocada dada aos níveis mais altos na hierarquia de evidências empíricas, que aparentemente uma porcentagem considerável da população intui grau de perfeição e inquestionabilidade a esse tipo de patamar, sendo portanto justificado nessa resolução absurda a perseguição daqueles que contestam mesmo com boa fundamentação, onde por conta de um desconhecimento generalizado, até mesmo por parte da suposta população acadêmica, acredita-se que um trabalho ou avaliação científica precisa apenas alcançar certos níveis em qualidade interna, ignorando a maior valoração desse setor do conhecimento que é dado por características externas ao trabalho em si, como a reprodutibilidade e temporalidade adequadas referentes ao arcabouço de informações da comunidade como um todo, no qual um trabalho com alta qualidade técnica interna nas suas metodologias aplicadas de nada vale em um primeiro momento, caso este se comporte como um grande ponto fora do resto da normalidade apontado pela literatura, mostrando forte implicação de algum tipo de erro, equívoco ou, no mínimo, a necessidade de abordagem genuinamente cética nesta avaliação. O contestar postulado aqui não se trata de desqualificar completamente ou dizer que os níveis de evidências científicos mais altos não possuem alta valoração, pois um conhecimento novo, porém correto,
de fato inevitavelmente estará inserido em algum momento na dinâmica em que é a primeira constatação de algo discutido, mas sim expor que a ideia de que essas evidências não são passíveis de serem contestadas, principalmente quando as mesmas se encontram na problemática da temporalidade e reprodutibilidade inadequadas, seria uma asserção igualmente absurda de ser feita, assim como a mentirosa colocação realizada por pseudo-intelectuais e cientistas de que um artigo científico só pode ser refutado necessariamente por outro artigo, declaração absolutamente desconexa com a realidade acadêmica, em que a integralidade metodológica e a coesão interna, por exemplo, podem facilmente serem questionadas a qualquer momento, onde, caso encontrado um erro estrutural ou de fundamentação importantes, não é necessária a produção de um outro artigo para desbancar o anterior, pois trabalhos com erros consideráveis não avaliam com qualidade o objeto de estudo, e a sua elevação a nível de evidência publicada serve apenas para a geração de contaminantes dentro da literatura e a prosperidade da queda de qualidade da produção científica geral, deixando assim claro após esse dissecamento desses tipos de dinâmica que a autoridade final de uma avaliação da realidade apenas é correta caso essa seja de fato a descrição em ressonância daquilo que se está avaliando, e não um valor-verdade baseado puramente em metodologias internas ou processos técnicos super rebuscados, mas que chegam a conclusões equivocadas por conta de limitações externas, sendo essa uma das premissas da própria ciência que levam em conta sua natureza a posteriori, em que seu objetivo é descrever a realidade da melhor forma possível, onde assumir a absoluta objetividade e perfeitas constatações de achados empíricos, salvo elementos específicos das ciências exatas, é uma asserção absurda que nega as premissas da própria ciência e dissocia o que é a verdadeira capacidade humana na realidade, imprimindo uma fantasia que é a base do cientificismo de muitos regimes autoritários observados na história, que permitem a flexibilização de uma série de elementos que deveriam ser descritos e discutidos pelas vias a priorísticas, por exemplo, mas que agora serão abordados pela natureza a posteriori, gerando uma série de problemas por se tentar avaliar algo com um espectro do conhecimento não pertinente ou assumir características da própria ciência que não são as verdadeiramente naturalmente imbuídas nessa poderosa ferramenta humana. Um bom exemplo que demonstra categoricamente essa dinâmica foi a remoção integral do artigo de fundamentação de dados fraudulenta, publicado na revista Lancet em 2020, onde o processo derivativo interno do trabalho podia até apresentar coesão e qualidade na sua estrutura, porém os dados que alimentavam o sistema de dosagem, por não poderem ter sua qualidade demonstrada inicialmente, colocou uma grande red flag na credibilidade das revistas científicas e morais que estavam, obviamente, contaminados com vieses políticos e que abraçaram tal resultado com toda a força na época, por corroborar a narrativa anti-Donald Trump ou Bolsonaro, red flags que eventualmente evoluíram para uma verdadeira bandeira negra de banimento, pois foi constatado que de fato a fundamentação de dados era realmente mentirosa, sendo o artigo prontamente e integralmente removido de publicação, mesmo sem o apresentar da refutação através de outro artigo acadêmico, pois a dinâmica da refutação pelas vias puramente científicas e acadêmicas é apenas uma das várias maneiras que uma informação científica pode ser medida, contestada e propriamente refutada. É preciso tomar muito cuidado com os falsos intelectuais e pseudocientistas que prosperam no caos e sofrimento do inocente leigo no assunto, pois devido ao desenfreado incentivo artificial no meio acadêmico e científico, assunto que futuramente será tratado com muita seriedade, práticas absolutamente deploráveis nos mais variados ramos das pesquisas científicas tomaram lugar. Práticas que contribuíram para a queda na qualidade das pesquisas publicadas mundialmente, em que muitas vezes, se não a esmagadora maioria das vezes, pesquisadores têm sua qualidade medida com base no número de citações ou publicações, não necessariamente representando qualidade e impactos reais. Se tomarmos como exemplo alguns achados do professor Ioannidis da Faculdade de Medicina de Stanford, um dos epidemiologistas mais reconhecidos do mundo, que inclusive já foi citado várias vezes no canal devido à sua boa estimativa da real taxa de fatalidade do vírus atual, diferente de pseudocientistas desorelhados medíocres brasileiros que fizeram exposições absolutamente juvenis de um estudo apocalíptico produzido também por cientistas ingleses tão medíocres quanto e que possuem o histórico nas previsões erradas maiores do que o histórico de me causar vergonha alheia do MBL e liberais em geral tentando discutir ética ou negarem a realidade por estarem apavorados pelo Bonoro ser o político mais popular do Brasil. Exposição esta que fundamentou o início da pseudo-justificativa para a implementação da cidadania de primeira e segunda classe
separando a população e não permitindo o leigo identificar o seu real inimigo, o político. Enfim, o professor citado, sendo um real epidemiologista que se preocupa com a qualidade de dados que alimentam os modelos e dosagens nas suas metodologias científicas, aponta em seu artigo produzido em 2005 uma preocupação real que assombra o meio acadêmico há muito tempo, tomando as preocupações levantadas com certa qualidade pelo professor Ioannidis e as dinâmicas pertinentes à academia e intelectuais apontadas por Murray Rothbard no livro Educação Livre e Obrigatória e Anatomia do Estado, além de muitos outros autores em obras diversas que abordam tal tema e chegam a conclusões convergentes, que, de maneira geral, chama a atenção para uma questão importante que implica direta influência na qualidade científica mundial, onde, apesar da possibilidade de certas críticas em detalhes de seu cálculo, sua conclusão sempre demonstrou uma necessidade de autocrítica da comunidade acadêmica e sua própria conduta, em que muitas vezes o cientista se perde no materialismo da busca pela carreira perfeita, no egocentrismo de se colocar como autoridade em conversas e em um comportamento patológico de ser engolido pelo elitismo e glamour desenfreados, resultando assim a substituição da busca pela verdade desses contemplados por essa mácula pela busca da confirmação da sua pesquisa apenas, como por exemplo o próprio estudo do Imperial College, especificamente o Report 9, que fundamentou uma previsão de cenário apocalíptico com erros estruturais graves, em que mesmo se assumíssemos estrutura interna adequada do trabalho, onde os modelos de fato somariam 2 mais 2 igual a 4 corretamente, ainda existiria a problemática de alimentar tais modelos, tecnicamente aceitáveis, com uma fundamentação de dados das características comportamentais do vírus imersas em um N temporal inicial de pandemia, que geralmente traduz comportamento em pico, não necessariamente representando a curva real comportamental da totalidade da interação do patógeno com o hospedeiro em questão, levando estes modelos a expressarem uma previsão que não corresponde com a realidade futura, e sim uma realidade traduzida em pico por conta do patógeno estar na fase inicial da sua disseminação, obrigando as estratégias, se é que podemos as chamar assim, se basearem nessas previsões absurdas, que logo após algumas semanas sofreram massivas reduções. Entretanto, essas notícias não obtiveram a mesma transparência, repercussão e impacto nas massas populacionais, muito disso devido à reportagem seletiva, condenando a população geral a acreditar que a previsão realizada era final, consequentemente cultivando medo e histeria, campo fértil para grandes manipulações futuras. Durante toda a extensão da pandemia, tivemos vários outros exemplos que reafirmam o que Murray Rothbard deixa bem claro no Educação Livre e Obrigatória, que a ciência e a academia são em grande parte, se não na sua totalidade, uma ferramenta usada pelo sistema para ajudar no controle e manuseio da população condenada a ser tolhida de seus recursos, liberdades e, dependendo do nível de sadismo, egocentrismo patológico e falta de empatia de um político e seus seguidores idólatras, a sua vida. Um trabalho que causou expressivo alvoroço na comunidade da narrativa pré-estabelecida, que pode servir como um outro exemplo ilustrativo a respeito desse tipo de problemática, não a demonstrando perfeitamente, mas que é suficiente para expor que até mesmo o mais alto nível de evidência científica pode ser influenciado por vieses, estruturas metodológicas problemáticas ou erros estruturais em fundamentação de dados, é a meta-análise publicada na revista Nature chamada Mortality Outcomes with Queen and COVID-19 from an International Collaborative Meta-Analysis of Randomized Trials. Em português, Desfechos de mortalidade com na cloroquina no COVID-19, de uma meta-análise colaborativa internacional de ensaios clínicos randomizados. Publicada em abril, chega à conclusão que medicamentos que não podemos nomear não possuem qualquer positividade no controle da doença, indicando inclusive o mais alto grau conspiracionista que os verdadeiros negacionistas tentam empregar na estratégia de um dos princípios da propaganda alemã feita por Goebbels na Segunda Guerra, o repetir de uma mentira até a mesma se tornar verdadeira por saturação em presença, onde a percepção geral da comunidade de pessoas leigas muitas vezes buscam o valor verdade na incidência que uma informação aparece no seu dia a dia, na qual tal verdade está sendo dada como a alta periculosidade desses medicamentos amplamente bem conhecidos e delimitados na literatura médica. Aqueles que ainda possuem algum tipo de racionalidade sobre o assunto
conseguem facilmente perceber o grande absurdo de imputar alto grau de periculosidade puramente nesses medicamentos, por conta de supostas notícias de pessoas realizando uso incorreto ou de trabalhos que apontam certa taxa de perigo que existe em qualquer fármaco usado fora dos limites ou em doses não usuais na literatura, pois o paciente que faz uso errôneo ou trabalhos que supostamente desaprovam a segurança de tais medicamentos, se baseando em doses altas que excedem ou ficam muito próximas de threshold tóxico, uso de metodologia de pacientes fora do espectro preconizado pelo tratamento estão a criar uma verdadeira falácia do espantalho, onde demonstram essas problemáticas em asserções que não foram postuladas por aqueles que falam de maneira favorável a esses fármacos, sendo preciso ressaltar que existem 2 graus de absurdidades nessa dinâmica desonesta, uma já de baixa qualidade em afirmações sobre a eficácia que usam desses espantalhos, que são falácias lógicas bem demonstradas por vários autores, acadêmicos e intelectuais, e outra de grau bem mais grave que afirma elementos absurdos a respeito da segurança de medicamentos que possuem mais de 50 anos de uso e informações na literatura, sendo realmente um erro a nível de jardim de infância assumir como justificativa plausível o ato de se tentar posologias tão fora dos padrões de doses baixas propostos pelas várias estratégias do tratamento, computando todos os problemas causados por tais quebras desses limites na literatura médica no espectro de normalidade de uso do medicamento em si, ou apontando conclusões que poderiam ser constatadas apenas consultando o que já é encontrado na literatura, como a conclusão do estudo feito no norte do Brasil e a própria meta-análise em questão, que chegam à incrível e revolucionária conclusão que doses altas de aumentam as chances de efeitos colaterais ou ocorrências indesejadas, enfim, usando-se de informações recentes supostamente encontradas que naturalmente estão imersas em N amostral e temporal problemáticos, ignorando o que já se tem muito bem exposto na literatura, que possui essas mesmas características em um grau infinitamente maior de qualidade devido a maior temporalidade e reprodutibilidade ao longo dos anos, repetindo mais uma vez nessa dinâmica a criação de mais um espantalho lógico ao se tentar refutar a asserção feita pela proposta do tratamento, com muitas metodologias, se não todas, que fogem das suas preconizações, evidenciando com muita clareza uma quebra importante na estrutura que supostamente refuta tal asserção, ficando ainda mais em evidência quando esse molde é usado não para se realizar afirmações questionáveis a respeito de eficácia, e sim no repassar de informações ao leigo que esses medicamentos são muito perigosos. Através dessa meta-análise, podemos observar mais uma dinâmica que nos permite expor ao menos uma dúvida ou questionamento razoáveis que certamente deixará em evidência a problemática de se postular tal nível de evidência científica como algo completamente e absolutamente livre de qualquer possibilidade de contaminações, enviesamentos ou até erros metodológicos, assumindo que foi encontrada uma verdade absoluta a respeito de um assunto tratado no campo a posteriori, imerso em um cenário geral problemático, tanto por conta de limitações bioestatísticas, quanto pela politização desses medicamentos. É importante ressaltar que o intuito desse pequeno dissecamento de parte do estudo não possui a intenção de necessariamente refutá-lo completamente, e sim realizar o apontamento de elementos que geram problemas estruturais consideráveis que podem levar um trabalho a possuir passos internos técnicos corretos na prática da sua metodologia, mas com conclusões possivelmente equivocadas, em síntese, realizando a situação problemática exposta comentada anteriormente pelo professor Ionides, que tais tipos de trabalhos apenas refletem achados que podem ser medidas metodológicas corretas do enviesamento prevalecente do pesquisador, muitas vezes devido a uma fundamentação de dados equivocadas que irão alimentar os modelos das análises. A meta-análise é um importante e um dos níveis mais altos de evidência científica que o ser humano pode gerar. Ela consiste, de maneira geral, em avaliações estatísticas de dados de estudos independentes sobre um mesmo assunto, com a intenção de identificar com qualidade a tendência da conclusão geral encontrada na comunidade científica. Tecnicamente, raramente se não nunca, trata com a prática direta de se realizar experimentos abordados nos estudos discutidos, e sim, apenas lida com os dados dos mais variados achados em estudos,
os classificando através de uma metodologia específica e dosando a importância ou peso de cada artigo levado em conta na avaliação, chegando a uma conclusão específica que vai depender do processo de escolha de trabalhos contemplados pelos autores e da própria metodologia do trabalho, nas quais podem definir artigos que uma vez eram acusados com grande influência por uma metodologia específica ou assumir menor impacto ou serem não relevantes para outras, dependendo do alvo da avaliação, deixando exposto a primeira preocupação genuína daqueles não sequestrados pelo extremismo da anticiência cientificista que politiza assuntos que deveriam ser livres dessa mácula, que o ato de postular tal evidência como final, indiscutível e absoluta, principalmente no cenário problemático atual, acaba sendo uma absurdidade sem precedentes. Todavia, apesar da enorme inconsistência encontrada nesse tipo de afirmação sem fundamento, este primeiro achado acaba se tornando irrelevante à sombra com o que podemos encontrar caso nos aprofundemos em alguns aspectos técnicos da meta-análise em si e da própria metodologia aplicada nos trabalhos de maiores pesos encontrados nela, onde caso o ouvinte seja um recorrente telespectador do Categoricamente, algumas das instituições que possuem artigos com grande impacto nesta avaliação, a Recovery Trials e a World Health Organization Solidarity, já foram citadas com alto teor de ceticismo, para dizer o mínimo, nos primeiros vídeos do canal no início de 2020 e na entrevista com o Dr. Alessandro Loyola em janeiro de 2021, devido supostas refutações baseadas em metodologias novamente análogas à falácia do espantalho, que eram colocadas em práticas na tentativa de desqualificar asserções nunca de fato realizadas pelos protocolos do tratamento, que, de maneira geral, são dados por doses baixas dos medicamentos discutidos neste humilde documentário, sendo importante ressaltar que os protocolos são sempre específicos para cada paciente, em que posologias relacionadas a tipos de medicamentos e dosagens podem variar. Entretanto, a dosagem baixa, controlada e restrita a intervalo de tempo curto sempre foram os pilares dessa estratégia, evidenciando algo completamente absurdo tentar usar metodologias de dosagens mais altas, algumas até mesmo maiores do que o preconizado para a dose inicial da crise aguda de malária, como uma possível refutação ou apontamento de uma grande periculosidade para o que é dado nas dosagens mais baixas, mostrando novamente o mesmo diagrama apontado no início de nossa reflexão, em que a asserção de A é supostamente refutada com a metodologia que supostamente refutaria uma asserção realizada por B, nunca feita em primeiro momento por A, classificando assim, no mínimo, uma quebra na sequência lógica muito parecida com a falácia do espantalho. Se nos atentarmos para a tabela dos scores para cada trabalho usado na meta-análise, ou os conhecidos respectivos pesos, impacto ou influência de cada estudo que no fim acabou sendo levado em conta pelo processo seletivo inicial, que é escolhido pelos autores, podemos notar que quase 90% de todo o peso da análise é vinculado a apenas 2 trabalhos por essas duas instituições já comentadas, em que parte considerável das metodologias dos vários artigos produzidos por elas encontramos mais indícios de problemáticas estruturais graves que continuam a contribuir para a criação de um elemento não defendido pelos protocolos do tratamento, a fim de então sim identificar os problemas relacionados ao agora espantalho e finalmente refutá-lo. Um desses fortes indícios são as mais variadas metodologias disponíveis nos artigos publicados pela Recovery, que nos primeiros meses de seus ensaios clínicos já constatavam pacientes que possuem o estado hiperinflamatório instalado, condição que de maneira geral caracteriza um paciente em estágio de doença de maior progressão, não um estágio inicial como preconizado pela asserção do tratamento, em que mesmo avaliações mais recentes, tanto pela Recovery quanto a Solidarity, ainda trabalham com pacientes dentro desse tipo de intervalo da infecção, levando à criação de mais uma quebra da sequência lógica da possível refutação, que remete ao que já era sabido na literatura, onde infelizmente as chances e tempo de sobrevida de pacientes com estágios de doenças mais avançados, de maneira geral, não apenas para o vírus atual, são menores, podendo implementar ainda uma contaminação avaliativa que acusa o envolvimento do medicamento com um aumento de mortes. Além da criação do espantalho no quesito do tipo de paciente abordado, caso voltemos a consultar as metodologias desses trabalhos, que são praticamente 90% da representação da meta-análise, que supostamente demonstraria uma fundamentação de qualidade que ampara a afirmação absurda de que esses medicamentos causam mortes e são de alta periculosidade, podemos constatar nas estratégias de posologias medicamentosas que parte considerável, se não todas, são de dosagens altas, algumas excedendo o dobro de grande parte das posologias encontradas no tratamento.
além de muitas abordarem um tempo de tratamento mais extenso, implicando naturalmente no aumento de chances da manifestação de cenários indesejados, pois, como já é sabido na literatura com qualidade, doses altas desses fármacos sustentadas por muitos dias tendem de fato a causarem problema. Após essa exposição com maior detalhe, é possível entender a grande problemática metodológica que essa meta-análise usada como exemplo carrega, onde o seu processo técnico interno pode até ser supostamente de boa qualidade, todavia os artigos que sustentam a esmagadora influência na conclusão possuem elementos nas suas respectivas metodologias que se dissociam das estratégias gerais do próprio tratamento, os desqualificando ou ao menos levantando uma dúvida razoável de que um problema metodológico que deriva de uma quebra de nexo lógico entre a asserção realizada pelo tratamento e a suposta tentativa de refutação dessa asserção com uma linha argumentativa que discorre sobre elementos não abordados por essas posologias medicamentosas, implicando assim um grau de qualidade duvidosa levantada por pontuações estruturais importantes que, caso seja tomada como uma verdade científica absoluta, irá carregar nas derivações que usarem essa avaliação problemática os equívocos e contaminações que aparentam estar presentes, podendo inclusive, caso isso não seja corrigido, contaminar eventualmente até mesmo o entendimento geral sobre esses medicamentos na própria literatura, diminuindo a qualidade total da produção científica da comunidade acadêmica. Eventualmente, quando chegamos para observar as conclusões dadas pela meta-análise, além dos empecilhos estruturais citados anteriormente, que amparam alguns desfechos comentados e devidamente demonstrados como problemáticos, nos deparamos com colocações que beiram cinismo e falta de empatia com as pessoas que acabaram sendo submetidas por posologias que no mínimo são duvidosas, em que se é concluído o que já se tem com qualidade na literatura, que a alta dosagem desses medicamentos, principalmente formulações mais tóxicas do quinino, causam problemas e não são eficazes. Ainda é importante ressaltar que muitas dessas metodologias dadas no trabalho abordado, assim como nos protocolos do tratamento precoce, consistem de estratégias que implementam outros medicamentos juntos com os específicos usados de exemplo no vídeo, onde nos atentamos a apenas uma classe de fármacos para facilitar a exposição das problemáticas. Os links para a meta-análise e os artigos da Recovery Trials e World Health Organization Solidarity estarão na descrição para vocês lerem, questionarem, apontarem elementos ou contestarem alguma pontuação realizada no documentário. Entretanto, é importante ressaltar que a avaliação feita aqui é referente às afirmações sem fundamento sobre a segurança relacionadas às baixas doses encontradas no tratamento, que inclusive podem usar estratégias que nem ao menos usam os medicamentos principais citados aqui, e não sendo discutido a suposta eficácia, pois como já repetido extensivamente, esta de fato é uma asserção que também se encontra imersa na problemática da temporalidade, reprodutibilidade e produção de evidências em cenário politizado, além da falta de discussão honesta entre partes discordantes, sendo realmente muito desafiador chegar a uma conclusão de qualidade a respeito deste assunto específico no momento. Existem inúmeras outras observações importantes a serem realizadas tanto sobre a meta-análise quanto pelos artigos que mais influenciam suas conclusões. Entretanto, ao menos uma dúvida razoável foi levantada com qualidade por questionamento honesto baseada no que foi abordado. Os predadores da narrativa pré-estabelecida continuam focados no parasitismo da ovelha inocente. Para isso, sustentam uma massiva estrutura de desinformação, equívocos e perseguição daqueles que não vão abaixar suas cabeças como boas marionetes, diferente dos zombificados que repetem jargões de falsas potestas científicas com microtia, que miram sempre para a descontextualização de uma informação, nunca discutindo por vias específicas que precisam necessariamente de prova qualitativa e que ficam livres para questionamentos, se escondendo na escuridão da cortina de fumaça da influência cultural sustentada pelos titereiros donos do mundo, que manipulam os fios da mídia decadente mainstream e seus tentáculos difusos que se disfarçam de mídia descentralizada, original e independente, solidificando a narrativa pútrida e maligna que não foi organizada apenas para controle geral, mas para especificamente atingir objetivos eugenistas, complicando e até eliminando o pobre, que tem seu nome chamado para sustentar aparências a fim de enganar as ovelhas, pelos artistas que nunca se trancaram, influenciadores que não perderam seu sustento,
Socialistas de iPhone que sinalizam virtude 24 horas por dia, mas que amparam narrativas que destruíram a vida de milhares de pessoas fragilizadas, liberais com complexo de ditador enrustido que chamaram festas privadas de clandestinas, e libertários que, sem perceberem, apoiam medidas ditatoriais e movimentos que são favoráveis a lockdowns por vias não justificadas. A busca pela verdade genuína é sempre um processo custoso, demorado e muitas vezes com pouca ou nenhum ganho no âmbito material, que caso essa busca seja deixada pela mercê da entropia, ruma ao desarranjo. Entretanto, a melhor estratégia para se manter o ânimo e o foco é justamente o desvincular das aparentes necessidades mundanas, se atentando àquelas coisas simples que parecem não ter muita importância, como a sua própria saúde com hábitos saudáveis e bons laços familiares de amizade, tentando sempre ocasionar pequenas porém importantes mudanças voltadas para o bom, belo e justos ontológicos, mirando a uma tomada de vida com enfoque transcendental ou a longo prazo no mínimo, não material de curto prazo, rivalizando e até superando o tipo de estratégia a longo prazo que o próprio sistema tenta praticar, não necessariamente abdicando suas necessidades materiais, mas sim as consumindo na medida certa, evitando ao máximo que os lobos que comandam o mundo pratiquem a terrível manipulação cultural latente e crônica, que através de vícios, promiscuidade, egocentrismo e materialismo descontrolado sopram as suas tendências comportamentais para uma direção desejada por eles, que pode não ser a posição específica do parasitismo máximo que os predadores desejam, mas que já te colocam dentro do cercado ideológico necessário que, eventualmente, leva ao matadouro caso seus senhores decidam que seu sacrifício será bom para a estratégia em questão. Não se esqueçam, todo político e seu aparato é seu inimigo, e a única verdadeira revolução acontece apenas quando indivíduos ativamente decidem desobedecer leis erradas. Se a reflexão trouxe algo de positivo, deixem seu like, compartilhe os vídeos do canal, principalmente documentários sobre lockdowns e vacinas, e comentem bastante para ajudar no engajamento. Senhoras e senhores, meu nome é Renan Santanelli e obrigado por assistirem o canal Categoricamente. Tenham um bom dia e fiquem bem.